Olá, eu sou a professora Luciana e hoje eu trago para vocês o PET 3 de Língua Portuguesa. Nós vamos iniciar a semana 1. Seja muito bem-vindo ao terceiro bimestre. Pegue o seu material de língua portuguesa e vamos lá? Nesta semana, nós temos como tema o artigo de opinião. Você vai analisar um gênero textual muito importante. O artigo de opinião faz parte do campo midiático da esfera jornalística. Pode aparecer em jornais, revistas, impressos e virtuais, e também em sites. Ele tem por objetivo convencer o leitor a respeito de um tema polêmico, isto é, que divide sociedade e precisa ser de interesse social. Então, o artigo de opinião ele aparece em jornais, revistas, em blogs também, sites, e normalmente ele traz um assunto atual e um assunto do interesse de todas as pessoas. Breve apresentação. O que é um artigo de opinião? É um tipo de texto dissertativo argumentativo no qual o autor apresenta seu ponto de vista sobre determinado tema e por isso recebe esse nome. Então ali vai haver o uso de argumentos nesse tipo de texto que visa convencer o leitor da opinião da pessoa que está escrevendo sobre o assunto. A argumentação é o principal recurso retórico utilizado nos textos de opinião, que tem como característica informar e persuadir o leitor sobre um assunto. Geralmente são veiculados nos meios de comunicação de massa, televisão, rádio, jornais ou revistas, e abordam temas da atualidade. As características do artigo de opinião. Os textos podem ser escritos em primeira e em terceira pessoa. Então, quem escreve, ele pode utilizar ali a primeira pessoa, eu ou nós, se incluindo ali no texto. Ou pode usar a terceira pessoa. Uso da argumentação e persuasão. A argumentação é o que ele vai utilizar ali, as razões, os motivos, as explicações, para que ele possa persuadir o leitor, ou seja, convencer o leitor de que sua opinião sobre aquele tema está correta. Geralmente são assinados pelo autor. As produções são veiculadas nos meios de comunicação, nos jornais, nas revistas, nos blogs, sites, etc. Possui uma linguagem simples, objetiva e subjetiva. Possuem títulos polêmicos e provocativos. E contém verbos no presente e no imperativo. Então, essas são as características do artigo de opinião. Geralmente, os artigos de opinião seguem o padrão da estrutura dos textos dissertativos argumentativos, que é essa aqui. Ele contém a introdução, que também é chamada de exposição. Na introdução ocorre a apresentação do tema, que será discorrido durante o artigo. Depois da introdução vem o desenvolvimento, que também é chamado de interpretação. No desenvolvimento, a partir do segundo parágrafo, é o momento em que a opinião e a argumentação são os principais recursos utilizados. Então, aí o autor do texto, ele vai apresentar ali os seus argumentos, os seus pontos de vista sendo embasado por motivos, razões, explicações, citações, enumerações, exemplificações. Então, tudo isso vai entrar aqui no desenvolvimento do texto, na tentativa de convencer o leitor. E a conclusão, que é o último parágrafo, também chamado opinião, é a finalização do artigo com a apresentação de ideias para solucionar os problemas sobre o tema proposto. Então, na conclusão, no último parágrafo, o autor do texto ele pode propor ali uma sugestão, o que fazer para solucionar o problema que foi apresentado no texto. Nas atividades de hoje, nós vamos ler esse texto. Recursos que marcam ponto de vista. O efeito persuasivo de um texto é resultado de um conjunto de estratégias, escolha e organização dos argumentos, uso de comparações e relações de causa e consequência, uso de perguntas retóricas, entre outras ações. A escolha vocabular também é uma estratégia importante, porque pode contribuir para a modalização do discurso, isto é, para marcar o discurso com o ponto de vista de seu produtor. Vamos estudar este aspecto nas atividades a seguir. Então, no texto
artigo de opinião, é muito importante que o autor ele saiba fazer a escolha ali dos argumentos, né? Para que ele possa convencer o leitor. Leia esse trecho do artigo sobre a lei de imigração. Talvez motivados pelo noticiário internacional, muitos imaginam que nosso país estaria ameaçado por uma nova onda imigratória. Infelizmente, não temos esse problema. Devo lembrar que não estamos em um país rico, pacífico e com um estado de bem-estar generoso. Estamos no Brasil. Tal como no passado, os migrantes que aqui entrarem terão que enfrentar os mesmos desafios do brasileiro, sem contar os problemas de adaptação usuais dos recém-chegados. Então vamos às atividades sobre esse trecho aqui de um artigo de opinião que falou sobre a migração. Qual o objetivo do texto? Qual a intenção desse texto? Para que ele foi escrito? Ele tem como objetivo convencer o leitor de que o Brasil não está ameaçado por uma nova onda imigratória. Por quê? Porque aqui os imigrantes continuariam enfrentando muitas dificuldades, né? Ele diz que, infelizmente, não temos esse problema de uma onda imigratória. Então, o objetivo aqui é convencer o leitor de que o Brasil não está ameaçado por uma onda imigratória. 2. Na frase, infelizmente não temos esse problema, retire, letra A palavra que indica o ponto de vista do articulista. Quem que é articulista? É a pessoa que está escrevendo aqui na tentativa de nos convencer de sua opinião. Então, que palavra que ele usa nessa frase que indica o ponto de vista dele? É a palavra infelizmente, né? Então, na verdade, ele gostaria que o Brasil tivesse esse problema da onda imigratória, porque assim o país ele seria um país melhor se houvesse pessoas vindo para cá. E ele fala que não há pessoas vindo para cá, porque aqui há muitos desafios. Letra B. A palavra que indica ironia e justifique. A palavra que indica ironia é a palavra problema, que está aqui entre aspas. E por que ele foi irônico? Porque, na verdade, não seria um problema se houvesse imigrantes vindo para aqui, significaria que o Brasil estaria um lugar melhor para se viver do que está atualmente, né? Então, é por isso que ele foi irônico e na verdade, ele quis dizer que o Brasil não sofre com essa onda migratória porque o país não está em tão boas condições, não é mesmo? Ele fala que quem chegar aqui terão que enfrentar os mesmos desafios do brasileiro, sem contar os problemas de adaptação usuais dos recém-chegados. Agora nós temos um trecho do texto Violência e Futebol. É cada vez mais notório e triste o esvaziamento dos campos de futebol e os porquês são claros no momento em que vemos a violência acampear nos estádios, fora deles e nas redes sociais. É comum agora, em qualquer derrota ou mau resultado, a agressão a dirigentes, jogadores e comissão técnica de forma direta. Torcedores estão se tornando bárbaros, prontos a agredir com palavras e fisicamente qualquer integrante do espetáculo esportivo e até quem está fora dele. Muitos parecem não temer a justiça, a polícia ou qualquer forma de repressão e aproveitam o momento de uma derrota do seu time para satisfazerem egos bestiais de ignorância plena e sem sentido. É triste ver torcedores transformarem as imediações dos estádios em campos de batalha, em guerras travadas, às vezes, até entre membros de uma mesma cor clubística. Pior de tudo é que há mentes que atribuem o esvaziamento dos campos de futebol à proibição de bebida alcoólica no interior das arenas. O futebol, infelizmente, está perdendo os verdadeiros torcedores para doentes, pessoas que vêm transformando momentos de magia fenomenal e tão belos do esporte em palcos para agressões bestiais.
do jeito que a coisa vai, poucas serão as pessoas sérias que participarão deste belo teatro do futebol, diante dos horrores da agressão, da destruição sem piedade. É um texto de Francisco de Jaci Silva de Souza, Violência e Futebol. Questão 3. Qual é o assunto tratado nesse texto? Bom, o texto tratou do esvaziamento dos estádios de futebol devido à violência das torcidas, como nós podemos ver aqui na primeira linha do texto. 4. Que ponto de vista o articulista defende? Você concorda com o ponto de vista dele? Justifique. Bom, então, ele defende o ponto de vista de que muitas pessoas estão deixando de frequentar os estádios de futebol por causa da violência que está acontecendo entre torcedores, né? Que não tem medo de qualquer repressão e aproveitam o momento de uma derrota do time para satisfazerem seus hábitos bestiais, ali, seus ímpetos bestiais, como ele fala aqui no segundo parágrafo, que muitos parecem não ter medo da justiça, polícia, né? E praticam esses atos bestiais de ignorância plena e sem sentido. Então, esse é o ponto de vista dele, que as pessoas estão deixando de frequentar devido à violência dessas pessoas que praticam esses atos. E você concorda com o ponto de vista dele? Sim, eu concordo, né? É um problema que precisa ser resolvido, não é mesmo? Porque a violência não se justifica em lugar nenhum, muito menos no estádio de futebol, que é um local onde as pessoas vão em um momento de lazer. Número 5. O articulista utiliza adjetivos para enfatizar sua opinião ou mesmo para conferir a relevância dela. Que adjetivos são esses? Ele utiliza vários adjetivos no texto. Alguns adjetivos que ele utiliza para enfatizar a relevância do fato, né? Quando ele fala que é notório e triste, ele está se referindo ao fato do que está acontecendo nos estádios, né? Mas nós temos vários outros adjetivos que ele utiliza aqui, como bárbaros. Ele está falando aqui das pessoas que praticam a violência, né? Os torcedores que praticam essa violência. Ele utiliza também, mais de uma vez, a palavra bestial, que é bestiais, outro adjetivo que ele utiliza para falar das pessoas que estão praticando a violência. Eles chamam essas pessoas de sem sentido também, sem piedade, que ele utiliza também a expressão sem piedade, e vários outros adjetivos que são utilizados aqui no último parágrafo para falar dos torcedores, que são as vítimas dessa violência, né? Então aqui ele fala, ele utiliza aqui os adjetivos belos, fenomenal, que são também adjetivos que ele utiliza aqui. E as sérias, pessoas sérias é o adjetivo. Então nós temos vários adjetivos aqui no texto. Você pode colocar alguns ou todos esses que eu falei para vocês. Número 6. Segundo o articulista, há pessoas que têm outro ponto de vista em relação ao problema do qual ele discorda. Qual é esse ponto de vista? Ele diz o seguinte aqui, olha, que há pessoas que acham, o pior de tudo é que há mentes que atribuem o esvaziamento dos campos de futebol à proibição de bebida alcoólica no interior das arenas. Então esse seria o outro ponto de vista do qual ele não concorda, né? Com o qual ele não concorda, porque o verdadeiro problema aí
é o verdadeiro motivo aí, é a violência, é a agressão física ou a agressão verbal que ocorre lá entre os torcedores, e não a questão da bebida alcoólica. Então chegamos aqui ao final da primeira semana, espero que você tenha gostado e realizado todas as atividades com carinho e empenho. Até a próxima semana e um grande abraço para vocês.